Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento de ponteiros, tá? Ponteiros é muito utilizado quando a gente está trabalhando com alocação dinâmica de memória, tá? É muito importante a gente entender que quando a gente declara uma variável, quando eu faço assim, por exemplo, int valor, e eu faço a compilação desse software, né? Quando eu clico aqui no build and run, quando eu clico no build, vai ser compilado esse código que a gente escreveu aqui, ou seja, esse código vai ser convertido para uma linguagem de máquina, uma linguagem que o processador consegue entender. E essa palavra valor, ela deixa de existir. Essa palavra valor é o nome de uma variável que nós estamos dando aqui para o nosso aplicativo, para ficar fácil da gente entender o código que a gente está escrevendo, mas quando a gente compila isso, esse nome dessa variável vai ser transformada para um endereço de memória, um endereço de memória RAM, certo? Então, todas as vezes que a gente faz a compilação de um software, todas as variáveis vão ser convertidas para endereços de memória, porque os dados que são armazenados na memória RAM, eles vão ser guardados num determinado endereço para que a gente possa consultar depois, posteriormente, essas informações, tá bom? E o ponteiro nada mais é do que uma variável que vai guardar um endereço de memória, certo? O ponteiro, ele é uma variável e, consequentemente, ele vai ser um endereço de memória, só que neste endereço de memória a gente vai estar guardando um outro endereço de memória. Vocês vão entender como que isso funciona na prática, tá bom? Bom, basicamente a alocação dinâmica de memória é o momento que nós decidimos escolher uma determinada posição de memória no momento que o código está em execução, tudo bem? Neste caso aqui, quando eu faço int valor e eu mando compilar, o endereço da variável valor vai ser escolhido no momento que eu estou fazendo a compilação. Então, no momento que eu compilo, vai ser escolhido um endereço de memória e essa variável vai ser substituída por um endereço de memória. Quando a gente trabalha com ponteiro e a gente manda, por exemplo, alocar uma área de memória, que é o que a gente chama de alocação dinâmica de memória, e ponteiro é bastante utilizado para essa questão de alocação dinâmica de memória. A gente não trabalha com ponteiro só para fazer alocação dinâmica de memória, mas ele normalmente é bastante utilizado quando a gente quer alocar a memória dinamicamente. O que significa alocar a memória dinamicamente? É escolher o tamanho e a quantidade de memória no momento da execução do nosso código e não no momento de projeto. O que é o momento de projeto? Ou o tempo de desenvolvimento? O tempo de desenvolvimento é quando a gente cria as variáveis. Quando eu chego aqui e falo assim, olha, eu quero um int valor, eu quero um int idade, eu quero um int sei lá, nota, ok? Quando eu faço isso aqui, eu estou definindo que eu quero uma variável para guardar um valor inteiro. Então, no caso da arquitetura que a gente está utilizando aqui, e o compilador que a gente está usando, a variável int, ela ocupa 4 bytes de memória. Então, se a gente fizer um printf aqui, ó, printf, %d, e se a gente usar esse comando aqui, ó, sizeof ele é um operador, um comando, especificamente um operador, tá? É um operador dentro do C que ele diz para a gente qual é o tamanho em bytes de uma determinada variável, de um determinado tipo de dados. Então, se eu faço isso aqui, ó, ele vai imprimir na tela para a gente que o tamanho do int é 4 bytes, tudo bem? Então, sempre o valor que ele vai entregar para a gente ali é em bytes, tudo bem? Então, um valor inteiro é 4 bytes, certo? Então, se eu estou criando três variáveis aqui, ó, variável 1, valor, idade e nota, eu tenho três variáveis. Consequentemente, eu vou ter 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter 12 bytes em memória. Então, note que a definição de quantos bytes de memória que o meu software vai utilizar, ela está sendo definida aqui no momento que eu estou executando o meu software, no momento que eu estou compilando. Então, eu compilei, esse software aqui vai saber que ele tem que alocar três posições de memória e cada posição de memória tem que ter tamanho de 4 bytes. Tá? Quando a gente passa a trabalhar com ponteiro e alocação dinâmica, tá? Porque eu posso trabalhar com ponteiro sem alocação dinâmica. Quando a gente passa a trabalhar com alocação dinâmica de memória, a gente passa a decidir escolher o tamanho o quanto de memória que a gente vai ocupar no momento que o software está em execução. É na hora que o software for executar, estiver em execução, desculpa, na hora que ele estiver em execução, eu vou falar assim, olha, aloca para mim
X bytes de memória. E aí, então, a gente vai ter um comando específico que a gente vai usar, que é o malloc, e aí o malloc vai devolver para a gente um determinado endereço de memória, que vai ter um certo espaço de armazenamento ali, e aí esse endereço de memória vai ter que ser provavelmente armazenado em uma variável. E aí a variável que a gente usa para guardar um endereço de memória, a gente chama ela de ponteiro. Então, ponteiro nada mais é do que uma variável que tem uma característica específica que ela guarda um endereço de memória, certo? Então, isso é o que a gente chama de ponteiro, tá bom? Bom, só que antes da gente começar a falar de ponteiros, vamos começar a ver esses endereços, né? Vamos tentar entender como é que esses endereços funcionam, tá bom? E uma coisa que a gente já está trabalhando com endereço de memória desde o nosso primeiro encontro aqui, desde da nossa primeira aula. Quando a gente faz scanf e a gente coloca aqui um tipo de dados, %d, e eu coloco aqui a variável que eu quero guardar, vamos imaginar que eu tenho aqui int valor, e aí eu venho aqui e coloco um e-comercial valor, esse e-comercial está fazendo a função de pegar o endereço de memória da variável valor. Porque o scanf foi desenvolvido para trabalhar com ponteiro. Então o scanf precisa que seja fornecido para ele um endereço de memória. Então, imagina aqui, ó, vamos imaginar que aqui a gente tem a memória RAM. Então a memória RAM, cada célula de memória RAM é 1 byte, certo? E essa memória RAM ela tem várias células e cada célula são endereçadas por um número, certo? Então, obviamente, aqui começa no endereço 1, né? Mas aqui eu estou representando aqui como se estivesse lá no meio da memória, né? Então, deixa eu colocar aqui 3 pontinhos. Então, é como se eu tivesse mais endereços para trás aqui, certo? Então, eu tenho endereços para trás e eu estou mais ou menos aqui no endereço 70.901 e eu tenho aqui mais endereços provavelmente aqui para frente. Então, estou colocando aqui no meio da memória apenas como uma questão didática, beleza? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui a representação da nossa memória RAM. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma representação da memória RAM do nosso computador. Nessa área aqui de dados eu tenho 8 bits, certo? Então aqui, ó, em cada célula de memória eu consigo guardar 1 byte, ou 8 bits. Então eu tenho 8 casinhas aqui. E cada célula dessa de memória é identificada por um endereço de memória. Então é esse endereço que está aqui embaixo, tá bom? Então quando a gente cria essa variável aqui, int valor, no final das contas esse valor vai ser trocado por um endereço. E se é um endereço inteiro, ele vai ocupar 8 bytes. Então, desculpa, 4 bytes. Então, a variável valor, na hora que ela for ser compilada, na verdade ela vai estar apontando por um determinado endereço inicial, e nesse endereço eu vou ter, contando com esse endereço, eu vou ter 4 bytes. Tá? Então aqui eu tenho 4 bytes, ok? Ou 32 bits, 4 vezes 8, né? Se cada célula tem 1 byte, cada byte são 8 bits, então se eu tenho 4 células, 4 vezes 8, 32 bits. Então se a gente somar todo esse pedaço aqui, a gente tem 32 bits. Então, na verdade, quando a gente faz a declaração de uma variável, no final das contas, isso vai ser transformado para um endereço de memória. Tá? Isso vai ser convertido para um endereço de memória. Tá bom? Bom, e o scanf, ele precisa que, na hora que a gente vai ler a informação do teclado, ele precisa que a gente forneça um endereço de memória. Então, se aqui, na verdade, ao invés de fornecer e-comercial valor, eu colocasse o 70.903, ele iria gravar o dado que foi lido na posição 70.903, certo? Mas, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa saber qual que é o espaço de memória que a gente tem disponível para trabalhar ali e tal. Então, a gente vai deixar para falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos ver se realmente a variável valor tem um endereço de memória. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, printf. Se eu sei que se eu coloco o e-comercial atrás do nome da variável, e ele me retorna o endereço da variável e não o conteúdo da variável, note que se eu fizer isso aqui, ó, uma coisa é eu fazer printf%d, valor. Então, quando eu executar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente o número 40. A outra coisa é colocar um e-comercial. Se eu coloco um e-comercial aqui, eu estou falando assim, ô amigão, imprime para mim o endereço de memória da variável valor. Então, se eu fizer isso aqui, nosso endereço de memória vai ser o 6.422.044. Esse é o endereço da nossa memória, certo? Da variável valor, certo? A variável valor tem este endereço, tudo bem? Aí você pode falar assim, Rogério, tá, mas
esse endereço de memória, como é que o compilador sabe que esse endereço de memória vai estar livre na hora que eu for executar no meu computador? Porque pode ser que na hora que eu execute esse software no meu computador, o endereço 40.000 ali, alguma coisa, já esteja ocupado, ele já esteja sendo utilizado por outro programa. Bom, aí o sistema operacional é que faz esse controle, tá bom? Na verdade, aí ele vai fazer um depara do endereço de memória que foi escolhido pelo nosso software para um endereço de memória real que esteja livre. Tá? Então aí o sistema operacional resolve essas particularidades de como fazer o casamento desse endereço de memória. Tá bom? Então ele faz um deslocamento ali, ele encontra uma determinada área de memória que vai estar livre para ser utilizada e aí ele faz o deslocamento desse endereço, ok? Ele vai fazer como se fosse um deparo. Ó, esse endereço do software compilado, na verdade, vai ser esse endereço da memória real, tá? Mas isso é irrelevante para a gente nesse momento. O sistema operacional resolve isso para a gente, tá bom? Note que se eu fizer agora um int, o valor 2, e eu mandar imprimir o endereço de valor 2, note que a gente vai ter isso aqui, ó. Int, né? Se não escrever certo, ele vai dar realmente erro. Então a gente tem aqui, ó. Agora o endereço de memória valor 2 está na posição 64.220.040, certo? Note que tem uma diferença de 4 posições entre valor e valor 2. Isso aqui é valor e isso aqui é valor 2. Justamente porque teve que reservar um espaço ali para a variável valor. Se agora eu vier aqui e criar uma variável int valor 3, a gente vai ter a mesma característica, né? Se a gente mandar imprimir o endereço dela aqui, a gente vai ver que ela está deslocada também 3 endereços a partir do último endereço. Então lá, 36 para 44, de 40 para 44, 4 também. Então, lembra que, e aí isso é importante, né? Deixa eu abrir aqui uma... Se a gente pegar os tipos de dados em C e o tamanho de cada um deles, a gente vai conseguir perceber isso. Ó. Então, olha só. Um int, ele tem 4 bytes. Por que ele precisa ter 4 bytes? Porque para gravar este número aqui, ó, de menos 2.147.483.648 até este número aqui, este número convertido em bits, este número convertido em bits, ele vai ocupar 32 bits, ou seja, 4 bytes. 4 vezes 8, 32. Agora, note que se eu mandar guardar só o número 2, eu não vou estar ocupando os 32 bits. Mas mesmo assim, essa área tem que estar reservada. Tá? Então, vamos imaginar, vamos pegar aqui, vamos voltar para esse desenho aqui, e vamos imaginar que a variável valor, vamos imaginar que a variável valor 1 é do tipo inteiro, e aí ela ocupou esses 4 endereços aqui. Ó. Ok? Então, a variável valor 1, ela começa no endereço 70.910. Aí eu fui e criei uma outra variável, valor 2, também do tipo inteiro. Então, ele vai ter que reservar mais 4, ficou errado aqui, mais 4 posições de 1 byte. Então, a variável valor 2, ela começa nesse endereço aqui, certo? E eu mandei criar uma variável valor 3 que está ocupando esse pedaço aqui, e aponta para esse endereço aqui. Então, a alocação de memória durante a compilação, ali, durante o processo que a gente vai desenvolvendo, é sequencial, é contíguo que a gente fala. Então, as variáveis vão ocupando um espaço ali um do lado da outra, elas vão ficando ali um do ladinho da outra. Agora, obviamente, se eu for gravar esse endereço, este número aqui, né, que é o valor máximo que eu posso guardar no número inteiro, ele vai estar ocupando todos os... aqui ficou errado, né? Aqui... Na verdade, ele vai até... Ele iria até aqui, não ficou errado. Ele vai até aqui, certo? Então, se eu for fazer isso e vou mandar gravar aquele número ali, ele vai ocupar, na sequência binária, todas essas posições. Então, ele vai gravar aqui em todas essas posições, que é o valor máximo que o número inteiro consegue armazenar. Aí, se você falar assim, Rogério, se eu precisar guardar um número maior do que isso, aí se você quer um número maior do que isso, e você não quer trabalhar com números negativos, aí você pode usar um unsigned int. Aqui, ó, o unsigned int vai de 0 até o dobro. Porque aí eu vou pegar todos os bits para representar apenas números positivos. É que internamente na arquitetura do computador, quando a gente tem que armazenar um número negativo, a gente pega o número menos o bit mais à esquerda para representar o sinal. Então, o primeiro bit à esquerda ali
de toda a sequência dos 32 bits, né, de 4 vezes 8, 32, então eu vou pegar aqui esse bit à esquerda e eu vou usar para codificar o sinal negativo eu posso usar o bit 1 e para codificar o sinal positivo eu posso utilizar o bit 0. Então, por exemplo, se eu tivesse que guardar o número -2, ele é int, né? Então você vai ter que o número 1, vamos imaginar o número 1 em binário. O número em binário seria 1 aqui, aí você teria aqui mais 30 números 0, mais 30 números 0, e aqui no primeiro você vai ter 1, certo? Mas como você falou aqui na programação que é como você falou que você não falou que é um unsigned, né? Porque quando a gente escreve aqui, ó, unsigned int, aí a gente está falando que a gente não vai trabalhar com números negativos. Unsigned, você está falando que você não quer trabalhar com números negativos. Aí ele vai pegar os 32 bits do inteiro para guardar números inteiros. Então você vai conseguir fazer um número muito maior, porque 32 bits, você tem mais bits para construir um número. Agora, se você não fala que você vai trabalhar, se você não falar nada, ele entende que você vai trabalhar com números negativos. E aí, se você vai trabalhar com números negativos, ele vai pegar esse primeiro bit à esquerda aqui para representar negativo e positivo. Então, eu posso falar que o -1 eu vou codificar com o bit 1. Então, quando for o bit 1 é o sinal de negativo. Então, esse número aqui seria o -1. E o número +1 seria esse é o -1. E o número +1 seria essa mesma sequência binária, só que com o primeiro bit aqui em 0. Então eu poderia vir aqui, ó, e falar que o primeiro bit aqui, meu primeiro bit é o número 0. Porque internamente na arquitetura do computador, ele faz dessa forma, né? Ele tem que pegar um bit ali para poder representar o sinal, certo? Então é usado aqui esse primeiro bit aqui para poder representar isso, tá? Ok? Então eu teria 0 aqui, tá bom? Então essa particularidade aí da forma como a gente representa os números, tá bom? Agora, obviamente, se eu for gravar na variável, por exemplo, valor 3 é essa aqui. Se na variável valor 2 eu for gravar só o número 1, por exemplo, eu não vou precisar gastar os 32 bits, né? Porque para escrever o número 2, por exemplo, o número 2 é 1, 0 em binário, né? 1, 0, certo? Só que foi reservado um espaço de 32 bits. Então, eu vou ter aqui, ó, 30 bits 0 e depois vou ter aqui o 1, 0, ok? Porque eu tenho que reservar esse espaço. Esse espaço tem que estar reservado, né? O sistema não sabe que número que você vai gravar ali na memória. Se vai ser um número pequeno ou um número grande. Então, por isso que ele reserva esse espaço lá. Se você não armazenar um número que ocupa todos os bits, então ele vai preencher com 0 à esquerda, tá bom? Então, entendendo essas características, a gente consegue começar a ter uma noção aí, né, de como que os endereços de memória eles são organizados no momento que o nosso código vai ser executado. Tudo bem? Bom, então, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, é importante você entender isso, que cada variável, independente do tipo, tá? Se eu colocar um float aqui, tá? Vamos imaginar que a gente faça aqui, por exemplo, um float peso. E aí a gente continue, né? Continue int valor 1, int valor 1, valor 2, valor 3, ok? E eu mandar imprimir agora o endereço de peso, a gente também vai ter um endereço. Então, todo tipo de dados ali, ele vai ter valor... Cadê? Valor 1, valor 2, valor 3, valor 1 aqui. Tá? Então, todo tipo de dados ele vai ter o seu tamanho e esse tamanho vai ser reservado na memória. Então, olha só. Né? No float aqui a gente usa também 4 bytes. Ó. Se a gente pegar aqui na documentação, ó, o float, vamos ver aqui. O float também é 4 bytes. Mas enfim, nesse vídeo aqui é isso que eu queria mostrar para vocês, essa questão da particularidade do endereço. No próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente... Deixa eu ver se a gente fala no próximo vídeo. Não, vamos... Deixa eu ver, esse vídeo aqui vai estar com uns... já vamos emendar nesse vídeo aqui mesmo. Tá? Então, vamos supor, para trabalhar com endereços de memória, vamos supor que eu queira agora guardar um endereço de memória. Tá? Então, eu vou criar aqui uma variável int valor 1 e eu quero criar uma variável int endereço. E nessa variável endereço, eu quero guardar o endereço da variável valor 1. Eu quero guardar o endereço que está ali dentro, certo?
Então a gente sabe que para pegar o endereço é com e-comercial. Então, teoricamente, eu conseguiria fazer algo desse tipo aqui, ó. Endereço é igual a e-comercial de valor 1. Então eu vou estar pegando o endereço de valor 1 e guardando dentro de endereço, certo? Só que como a variável endereço precisa guardar um endereço de memória, aí a gente tem que falar que ela é um ponteiro. E aí como é que a gente faz isso? Colocando o asterisco atrás. Então quando a gente coloca um asterisco atrás do nome da variável, a gente está falando que essa variável ela vai ser utilizada para guardar um endereço de memória. Ok? Isso é importante para o compilador entender se aquilo ali é uma variável que está guardando um valor comum ou se ela está guardando um valor que é um endereço de memória. No final das contas, um endereço de memória é um número inteiro também. Como a gente percebeu aqui, ó, endereço de memória é um número inteiro, 70 mil alguma coisa. Então ele é um número inteiro. Só que para o compilador conseguir fazer as coisas que ele precisa fazer, a gente precisa dizer que ela é de um tipo especial, né? Um ponteiro ali, tá bom? E aí sim, agora a gente consegue fazer isso aqui. A gente consegue falar para guardar dentro de endereço, guarda na variável endereço o endereço da variável valor 1. Por enquanto isso aqui é comandos bobos aqui, tudo bem? Depois a gente vê isso na prática, como que isso pode ser aplicado de uma maneira mais adequada, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui agora, eu vou mandar fazer um printf, %d, imprime para mim valor 1, eu quero ver o conteúdo de valor 1, certo? Depois eu quero ver o endereço de valor 1, imprime para mim o endereço agora. E depois eu quero mandar imprimir o conteúdo de endereço, só para ter certeza que pegou o endereço certo. Então eu venho aqui, ó, endereço. Então olha só, e-comercial valor 1 vai me dar um endereço. Só que como eu peguei o endereço e guardei dentro da variável endereço, então dentro da variável endereço eu tenho um endereço de valor 1. Então essas duas impressões aqui, ó, essa impressão e essa impressão, tem que produzir o mesmo resultado. Faltou quebrar aqui ainda, né? Vamos colocar um valor qualquer aqui em valor 1. Vamos falar aqui 45. Ok? Então a gente tem ali, ó, 45, foi gravado. Depois eu peguei o endereço de valor 1, que é o endereço 64.220.36. E depois eu peguei este endereço, guardei na variável endereço e agora mandei imprimir o endereço da variável endereço. Ok? E aí, para a gente encerrar isso aqui, que às vezes vocês podem falar assim, peraí, endereço é uma variável? Sim, ela é uma variável. E a gente teria algo desse tipo aqui, ó. Do jeito que a gente fez aqui, a gente teria isso aqui, ó. A gente pegou e mandou criar uma variável chamada valor 1. Então, vamos imaginar que valor 1 veio aqui, ó. Ele pegou esse pedacinho aqui. Então eu chamei isso aqui pra gente, isso aqui é valor 1. Mas pro compilador, essa variável valor 1 é o endereço 70.907. Aí eu mandei criar uma variável endereço, certo? Que é do tipo inteiro, certo? Então, eu vou ter que reservar um espaço de memória para guardar esse ponteiro, você concorda? É uma variável como qualquer outra. Então ele vai vir aqui e vai reservar um pedaço. Eu vou ter um pedaço aqui, ó. Certo? Isso aqui vai ter um pedaçozinho, certo? E esse pedaço é quem? É o nosso endereço. É a variável endereço, certo? E a variável endereço começa aonde? Ela começa no endereço 70.904, certo? Só que aí, na variável valor 1, eu mandei escrever o número 45. Ótimo. Então aqui a gente veio dentro dessas 4 posições. De novo, eu fiz errado, né? Que seria até aqui. São 4 posições, né? Mas enfim, aqui ele vai escrever o número 45 aqui dentro, certo? Só que na variável endereço, ele vai gravar o conteúdo. Ele vai gravar no seu conteúdo o endereço da variável valor 1. Qual é o endereço da variável valor 1? É o endereço 70.907. Então ele vai vir aqui, ó, e vai gravar 70.907. Como isso aqui é um endereço de memória, que é este endereço aqui, como ele é um endereço que está apontando para uma outra variável, né, ele tem um endereço para uma outra variável, a gente chama de ponteiro, é um apontamento. Depois vocês vão ver que na prática, quando a gente estiver usando o ponteiro, a gente usa o ponteiro justamente para apontar um endereço. Ah, eu pego esse endereço aqui, olha, e esse endereço aqui é essa posição de memória, ok? Então a gente usa essa nomenclatura de ponteiro porque a função dele vai ser apontar mesmo um endereço de memória, tá? Mas a própria variável endereço tem o seu endereço, que é esse aqui, tudo bem? A gente tanto pode entender isso aqui, ó, na hora que a gente fizer isso aqui, ó. Se eu mandar agora um e-comercial de endereço, ele vai nos dar o endereço do nosso ponteiro,
Olha lá. Beleza? Então, olha só. A variável em endereço, ela está na posição 64, 22, 6 milhões 422,032. Esse é o endereço dela, certo? E o endereço da minha variável valor 1 é esse aqui, certo? Só que dentro da variável endereço, aqui dentro, ó, dentro dessa posição de memória, nesta posição de memória, eu mandei gravar quem? Eu mandei gravar o endereço da variável valor 1. Então, esse endereço aqui, ó, este endereço, eu copiei para este local. Obviamente, aqui não está dando os mesmos valores, né? Os endereços aqui que eu desenhei está diferente dos valores que estão dando aqui na execução. Mas é isso que está acontecendo. Quando eu mandei imprimir aqui, ó, quando eu imprimi essa linha, o que ele mostrou na tela? Ele mostrou o endereço que eu tinha gravado lá. E qual é o endereço que eu gravei na variável endereço? É o endereço de valor 1. Então, se o endereço de valor 1 é esse segundo valor, obviamente é o mesmo valor que eu vou ter no conteúdo dessa variável. Então, é assim que funciona, certo? É assim que acontece essa particularidade dos ponteiros, tá bom? Das variáveis que a gente utiliza ponteiros. E aí, para a gente terminar com os sinais que a gente utiliza, né? Então a gente viu que o asterisco serve para identificar que aquela variável vai ser um ponteiro. O asterisco serve para identificar que aquilo é um ponteiro. O que está guardado lá dentro é um endereço de memória, certo? E quando eu quero pegar um endereço de memória de alguma variável, eu uso o e-comercial, certo? Bom, agora vocês vão entender por que a gente chama de ponteiro, certo? Vamos supor que eu quero trocar o conteúdo da variável valor através do endereço que está armazenado na variável endereço. Eu quero seguir este ponteiro. Eu quero, através da variável endereço, eu quero seguir este ponteiro e mandar fazer alguma coisa com esse conteúdo aqui, certo? Bom, eu posso fazer dessas duas formas aqui, ó. Vamos até melhorar esses textos aqui. Vamos colocar assim, ó. Conteúdo de valor 1. Esse aqui é o endereço de valor 1. Isso aqui é o conteúdo de endereço. Eu vou chamar de PTR, né? Que senão começa a ficar endereço. Eu vou chamar aqui de PTR, ponteiro, né? Ponteiro. PTR, ponteiro. PTR, ponteiro. Então vamos falar aqui, ó, conteúdo de PTR, certo? E aqui a gente tem o endereço de PTR. Endereço de PTR, certo? Bom, será que tem como eu imprimir o conteúdo de valor 1 sem fazer isso aqui? Sem fazer referência à variável valor 1? Eu fazer referência ao endereço? Certo? Tem, certo? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. Se eu faço isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu mandar imprimir PTR, o que vai ser impresso? Vai ser impresso esse conteúdo aqui, ó, o conteúdo de PTR, que é o endereço que ela tem, é o ponteiro que ela tem, certo? Só que se eu quiser falar assim, não, eu não quero conteúdo de PTR, eu quero que você siga o ponteiro que tem dentro de PTR. Segue, faz esse caminho aqui, ó. Faz esse caminho aqui e me mostra o conteúdo do endereço de memória que a variável PTR está apontando. Então eu quero que você siga esse endereço e me mostre o conteúdo. Olha aqui embaixo. Embaixo é endereço. Aqui em cima são dados, são conteúdos. Aqui eu tenho o conteúdo 45. Aqui eu tenho o conteúdo 70.907. Mas isso aqui é um ponteiro, certo? É um endereço, ele guarda um endereço. Então, se eu fizer desse jeito aqui, ó, se eu fizer só PTR, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai imprimir de novo o valor do endereço. Mas não quero o endereço, eu quero o valor que este endereço aponta. Porque se ele aponta para uma posição de memória, qual é o conteúdo que está nessa posição de memória? Aí então, quando a gente quer isso, a gente usa o asterisco. Para falar que ele é um ponteiro. Ou é ponteiro, segue o ponteiro para mim. Né? Vai junto com o ponteiro e me mostra qual é o conteúdo que ele está apontando. Aí quando a gente coloca o asterisco PTR, na hora de eu acessar ou trocar os dados, aí a gente vai ter acesso ao conteúdo 45 sem necessariamente estar fazendo referência diretamente à variável valor 1. Eu estou usando o ponteiro dela que está guardado numa outra variável, certo? E note que aqui eu desenhei uma do lado da outra, tá? Mas não necessariamente precisa ser uma do lado da outra.
Quando a gente estiver fazendo a alocação dinâmica, esse endereço aqui, ó, pode estar aqui, ó. Esse endereço do ponteiro pode estar aqui, ó. Ele não precisa estar em sequência. E aí, o conteúdo que eu guardo aqui é o 70.907. Aí você vai ter isso aqui, ó. Beleza? Você vai ter este apontamento, tá bom? Tá? Então essas posições de memória podem estar totalmente distantes uma da outra, beleza? Tá? Então com isso aqui a gente fecha o raciocínio de ponteiros, né? Como é que a gente trabalha com os ponteiros ali, o básico, né? Como é que eu pego o endereço de variável, como é que eu armazeno esse conteúdo, como é que eu sigo o ponteiro. Aqui eu segui o ponteiro para pegar o conteúdo, certo? Mas e se eu quiser trocar o conteúdo pelo ponteiro? Bom, se eu fizer PTR é igual a 52, eu vou estar... PTR é esse endereço aqui, né? 70.915. Vou estar trocando o 70.907 por 52, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero seguir o ponteiro e o apontamento que ele faz, eu quero trocar o conteúdo que está lá dentro. Então, é o mesmo raciocínio, eu coloco o asterisco. Se eu coloco o asterisco, eu vou seguir o ponteiro. Eu sigo o ponteiro e troco o conteúdo que ele está me apontando. Eu troco o conteúdo lá na variável que ele está me apontando. Então, se eu fizer isso aqui, ó, e mandar imprimir de novo, olha só, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter o conteúdo 52 que foi trocado. Tanto se eu acessar pelo ponteiro, quanto se eu acessar pela variável valor 1, tá? Nos dois casos eu vou ter, porque tanto a variável valor 1 é esse endereço, quanto o ponteiro aponta para esse endereço, então eu vou ter acesso ao mesmo conteúdo. Olha lá, 52, 52. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, olha só o que a gente vai ter. Provavelmente a gente vai ter um erro, o nosso software vai travar lá. Travou, deu um erro, certo? Por quê? Porque esse endereço 52 que eu mandei gravar, porque agora eu gravei o endereço, né? E na hora que eu tentei acessar um endereço, esse endereço está fora da área de memória do meu software, tá? No próximo vídeo eu vou falar isso aqui, um pouquinho disso, tá? Quando a gente manda executar o nosso software em memória, é reservado um pedaço de memória, né? Então, é pegado um pedaço de memória para colocar todo o código binário do meu código binário, né? Então, é pegado um endereço de memória para colocar todo o nosso código binário aqui, e mais um pedaço de memória, aonde eu vou estar alocando as variáveis que o meu código vai criar, certo? Eu vou pegando aqui, ó, beleza, tem um int valor, tem um int PTR, tem um int não sei o quê, eu vou colocando dentro desse espaço, certo? Então, na verdade, nesse caso desse desenho aqui, né? No caso desse desenho, o meu espaço de memória é como se fosse isso aqui, até aqui, certo? Só que na hora que eu cheguei aqui e mandei trocar, eu cheguei e simplesmente falei isso aqui, ó, beleza. Pega esse 70.907 e coloca o endereço 52. Beleza? Faz isso para mim. Então eu vim e aconteceu isso aqui, ó, 52. Agora isso aqui deixou de apontar para cá. Deixou de apontar para cá. Isso aqui está apontando lá para o começo da memória. No caso de ser o número 52. Então isso aqui, ó, está apontando lá para o começo da memória, lá para o início, lá para a posição 52, lá para o endereço 52. Esse endereço está totalmente fora da área do meu software. Isso é um problema de segurança se eu puder fazer isso. Imagina eu poder acessar a área de memória de um outro software, acessar a área de memória do sistema operacional, porque imagina que a memória RAM tem um monte de coisa sendo executada ali. Então eu tenho área de memória para todos os softwares que estão abertos no momento. Então eu não posso de forma alguma conseguir acessar esse conteúdo em outro local. O sistema operacional trava isso, ele faz alguns controles. Obviamente, dentro da área de segurança existem vários mecanismos, dependendo do jeito que o programador desenvolve, se ele comete algumas falhas, aí é possível você manipular essas falhas para acessar endereços de memória que você não poderia acessar, e aí começa a entrar numa área que é a parte de segurança, tá? Que é quando a gente começa a estudar as vulnerabilidades de software e permite a gente manipular áreas de memória e tal, mas não vamos falar disso agora nesse momento, talvez a gente consiga tempo para criar uma playlist só sobre segurança, né? E falar sobre os aspectos de desenvolvimento voltados para a segurança, né? Segurança voltada para os aspectos de desenvolvimento. Mas para a gente fechar esse vídeo aqui, isso é o importante que vocês precisam saber, tá bom? Então, todas as variáveis, quando são declaradas, no final das contas, quando elas são compiladas, elas são convertidas para um endereço de memória. Todas as variáveis que eu crio no meu software,
esses endereços vão ser escolhidos no momento de compilação. No momento que eu compilei, vai ser convertido o nome da variável para um endereço de memória. E esses endereços de memória, eles ficam todos em sequência, um do lado do outro. Um do ladinho do outro, ok? E aí, quando eu uso a alocação dinâmica, que a gente não viu ainda nesse vídeo, a alocação dinâmica, aí eu começo a escolher endereços de memória que estão livres, mas que estão fora desse espaço inicial de memória que foi criado para mim, tá bom? Então, nos próximos vídeos a gente vai ver isso, tá? No próximo vídeo, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses endereços, tá? A gente vai entender como é que essa questão da sequência contígua que a gente fala, né? Os endereços estão um do lado do outro. Por exemplo, o que é um ponteiro? O que é um vetor? Tá? Tecnicamente, o que é um vetor? O que é um vetor? Quando a gente chega e faz isso aqui, ó, int valor 10 posições, um inteiro ocupa quantos bytes? Um inteiro a gente viu que ocupa 4 bytes. Deixa eu fazer menor, né? Um vetor de 4 posições. Se eu crio um vetor de inteiros que tem 4 posições, eu estou mandando reservar quantos espaços? 4 blocos de 4 bytes. Então eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Eu vou estar fazendo exatamente isso aqui, ó. Quando aquela declaração, quando eu executar esse processo aqui, eita, mas eu tenho que aprender a travar aqui as imagens. A gente não apagar a imagem de fundo. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Quando essa declaração aqui for ser compilada, então eu vou pegar aqui, ó, essas 4 posições. É a minha posição 0 do vetor. O meu vetor começa aqui, ó. O vetor começa neste endereço aqui, ó. Nesse endereço. A posição 0 é esse bloco. A posição 1, 1, 2, 3, 4. A posição 1 é este bloco. A posição 2 é este bloco. 1, 2, 3, 4. A posição 3 é este bloco. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então o meu primeiro valor que está na posição 0 começa no endereço 70.901. O próximo valor começa no 70.905, o próximo começa no 70.909 e o próximo começa no 70.913. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com isso aqui. A gente vai entender como é que o vetor funciona na prática, tá? Então, o vetor na prática é uma alocação sequencial de várias posições de memória de acordo com o tipo de dados que a gente mandou criar. Se eu mandei criar um vetor de inteiro de 4 posições, então eu vou ter 4 vezes 4, eu vou ter... Não, desculpa. Um inteiro a gente tem 4 bytes, certo? Então, se eu preciso ter 4 posições, eu vou ter 16 bytes. Em bits, basta a gente multiplicar 16 por 8, tá bom? Se eu fizesse um char valor 4, aí ele vai estar alocando, na verdade, apenas 4 posições, porque um char é 1 byte. Então ele vai alocar só isso aqui, ó. Ele vai alocar exatamente isso aqui. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Ok? Se eu mandasse alocar um double, que é 8, aí ele vai pegar um pedação de 8 posições. Essa é a posição 0, depois mais 8 posições, essa é a posição 1, e assim sucessivamente. Então a gente fala disso no próximo vídeo, tá bom? Abraço, até mais. Testa esse código, tá? Faz os testes que nem eu fiz, manda imprimir, vê se você conseguiu. Obviamente, se você fizer na sua máquina, os endereços vão ser totalmente diferentes, mas tem que estar coerente ali com a explicação, né? Então, se eu mandei pegar um endereço de uma variável, guardei num ponteiro, depois eu mandei imprimir o endereço daquela variável, e depois eu mandei imprimir o conteúdo do meu ponteiro, os dois endereços têm que ser iguais na sua máquina. Mas, obviamente, vai ser diferente da minha máquina, porque cada máquina vai ter ali uma alocação diferente, né? Vai ter um tamanho diferente, então, e isso é selecionado aleatoriamente. Então, na hora que você fizer no seu computador, pode ser que dê endereços diferentes, tá bom? Mas a gente se encontra aí no próximo vídeo. Abraço, até mais.